Olá, meu nome é Gisele Aguiar, estou aqui na Casa Vida de Agriões de novo para dar mais um recadinho para vocês sobre a hidroterapia. Ela tanto pode ser feita, que é a fisioterapia dentro da água, tanto pode ser feita com adultos, idosos e crianças, isso mesmo, crianças. Aqui tem muitas crianças que precisam desse estímulo físico e também dentro d'água, acontecendo dentro d'água, a gente também tem essa parte emocional, porque tem todo um envolvimento, tem todo um acolhimento, um aquecimento, porque a água é aquecida. Como que emocionalmente falando isso potencializa o fortalecimento da musculatura daquela criança, a valorização emocional daquela criança, e como que a gente vê esse resultado sessão após sessão. Quando às vezes a criança não tem nem um laudo, não tem nenhuma patologia, mas precisa de fortalecimento muscular para poder andar, caminhar. Fica essa dica para você. Um beijo, até a próxima. Voltamos então ao Saúde e Vida. Estamos conversando sobre câncer de mama e estamos conversando com uma equipe aqui muito boa, de peso, hein? Dr. Frederico Lucas, que é cirurgião plástico no INCA e no Hospital São José. Doutora Juliana de Rezende, fisioterapeuta do INCA, e Orotilde Caldeira, técnica em radiologia na Semiótica. Então, agora conversamos um pouco com o primeiro bloco, um pouco não, bastante, né? Tivemos bastante dúvidas com o doutor Frederico. E, doutora Juliana, você trabalha no INCA, você não trabalha diretamente em Teresópolis, né? Como é que é o caso do paliativo? Muita gente tem dúvida o que é paliativo e como que se atua a tua técnica de fisioterapia. Então, Rosana, boa tarde a todos. O cuidado paliativo, muita gente tem dúvida porque não entende que tipo de modalidade de cuidado é essa. Na verdade, o cuidado paliativo é uma assistência prestada aos pacientes que têm qualquer doença ameaçadora da vida. Hoje, no Brasil, né, na verdade no mundo, o câncer é a segunda causa de doença crônica, de morte por doença crônica não transmissível. Então, se a gente parar para pensar que muitas pessoas que têm a doença, que mesmo apesar do tratamento, vão evoluir com a doença, né, para metástase e a doença cursar com avanço, o que a gente faz com esses pacientes? Então, o cuidado paliativo tem essa proposta de promover alívio dos sintomas, controle do sofrimento, só que o nosso foco sempre vai além do paciente. A gente pensa sempre no paciente e nos familiares. Na verdade, para fazer o cuidado paliativo, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, onde a gente tenha não só o médico, o enfermeiro, mas também os psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, o fisioterapeuta, que é extremamente importante, e toda uma equipe de apoio. A gente sabe que no cuidado paliativo, quando a gente aborda um paciente com uma doença ameaçadora da vida, se a gente se prender só aos aspectos físicos daquele sofrimento, a gente não consegue fazer um bom controle de sintomas. Então, na verdade, o cuidado paliativo, a gente trabalha tanto com os aspectos físicos, como os sociais, emocionais, inclusive espirituais. Hoje em dia é inegável, né, a ciência está aí a todo tempo provando isso, que você não consegue dissociar ciência da espiritualidade. Então, a gente sempre leva em conta esses aspectos, sempre buscando o alívio dos sintomas. É comum muitos pacientes, quando o médico fala, olha, você vai receber cuidados paliativos, ficarem em desespero, porque vai receber esse cuidado, e, na verdade, a ideia é o contrário, né? O curso da doença não vai ser mudado porque as terapias que promovem a cura já foram esgotadas, e, apesar delas, a doença evoluiu. E o cuidado paliativo vem nessa proposta justamente para proporcionar uma melhor qualidade de vida para esse paciente. E vou além da qualidade de vida, uma qualidade de morte, né? É muito comum a gente ver pacientes em leitos hospitalares ou até mesmo no domicílio, em grande sofrimento, com dores excruciantes, com vários sintomas que um bom paliativista consegue manejar e esse paciente cursar, né, até o seu processo de finitude de uma forma mais confortável. Então, o cuidado paliativo hoje ele não é uma opção de tratamento, ele se faz uma modalidade essencial de cuidado. Em 31 de outubro de 2018, a comissão gestora tripartite dispôs as diretrizes para que o cuidado paliativo seja instituído em toda a rede SUS.
Então, desde o nível da atenção básica até hospitalar, unidade de urgência, emergência e na terapia intensiva, que hoje dentro dos grandes congressos de cuidado paliativo se discute muito a questão da indicação de um paciente com câncer avançado ir para uma unidade de terapia intensiva. Porque geralmente a gente é indicado fármaco, né? Mas não se pensa nessa parte do carinho, do toque, né? Dos cuidados. Muitas das vezes, muitos pacientes que vão para uma unidade de terapia intensiva dentro de um hospital geral, por exemplo, você impõe tanto sofrimento para aquele paciente diante de uma doença cujo curso você não vai mudar aquele desfecho. Sim, sim. É uma doença que está evoluindo para o seu processo final, né? Então, uma outra grande premissa do bom cuidado paliativo é que todo paliativista ele tem que saber a história natural daquela doença, ele tem que saber o curso evolutivo da doença. Então, o cuidado paliativo oncológico, quem trabalha com isso, eu não falo só do médico, mas toda a equipe tem que estar atenta ao tipo de doença que aquele paciente apresenta, porque você sabe como ela vai evoluir. Então, uma vez que a gente sabe, a gente faz o quê? A gente se antecipa no cuidado. Quando a gente se antecipa no cuidado, a gente orienta melhor aquela família, a gente deixa esse paciente com muito mais segurança em casa, essa família consegue sustentar melhor toda essa situação de grande sofrimento que esse paciente passa. Então, a antecipação é uma das bases do cuidado paliativo, né? Fora que a gente olha esse paciente como um todo, né? Como eu falei, a questão psicológica, física, né, social, inclusive, e espiritual. A gente vive num país onde a pobreza extrema ainda é muito evidente, né? Nós que estamos dentro de um sistema público de saúde, a gente vê isso de uma forma muito gritante, e o quão difícil é a gente fazer um bom cuidado paliativo, né, de qualidade diante de tantas situações externas, né, que afetam esse paciente. Em muitos casos, a gente recebe pacientes em situações sociais tão extremas que a gente fala, nossa, o câncer, neste caso, é o menor dos problemas. Né, de tanta desgraça que esse paciente vive. Então, eu acho que hoje, né, aproveitando o gancho do Outubro Rosa, a gente fala muito da prevenção, o que é óbvio, né, o pilar do controle do câncer é esse, mas a gente tem que estar muito atento também para a linha final, né, do cuidado. E uma outra coisa que é super importante, o cuidado paliativo, a gente pensa que é uma ruptura daquele momento. Acabou seu tratamento, você não tem mais possibilidade de cura, então vai para o cuidado paliativo. Isso é totalmente errado, porque o cuidado paliativo ele tem que ser instituído para esse paciente no momento do diagnóstico. Isso é tão sério, Rosana, porque muitos pacientes o oncologista suspende o tratamento, químio, radioterápico, enfim, porque o paciente não tolera a toxicidade desse tratamento. Sim, sim. Ao passo que, se esse paciente estivesse sendo acompanhado por uma boa equipe de paliativistas desde o início, provavelmente ele suportaria muito melhor, e aí você imagina, todo o prognóstico dele seria outro, né? Então, hoje o cuidado paliativo não é mais uma opção de tratamento, ele é uma forma essencial no cuidado. Inclusive tem nutricionistas especialistas também em oncologia, que até tem a ortomolecular, né? Que pode também ajudar no tratamento, a suportar, você está falando de suportar. Eu tive uma pessoa, uma amiga, que ela desistiu do tratamento justamente porque era a segunda vez que ela ia fazer o tratamento e ela realmente desistiu. Né? Tamanho o sofrimento que é imposto pelo próprio tratamento oncológico. E é importante porque a gente realmente não tem contato com esse pós. A gente fala da prevenção e das que tiveram vitória, das que conseguiram sobreviver e fazer uma reconstrução, mas realmente não falamos daquela que já está com estágio avançado e que necessita tanta atenção também, né? Para você ter uma ideia, no biênio de 2018-2019, a estimativa que o INCA lançou, dos 640 novos mil casos, né, de câncer, englobando todos os tipos de câncer, 243 mil são de óbitos estimados, ou seja, 38% dessas pessoas que vão descobrir câncer nesse biênio vão falecer. Então, o que a gente faz com 38% dessas pessoas? Né? Segura a mão e diz, olha, não posso fazer mais nada por você? Na verdade, não. A gente tem muito o que fazer por esses pacientes. É isso que é a mentalidade do sistema de saúde tem que mudar, porque a gente pode fazer muita coisa. A gente consegue dar muito conforto, muita qualidade de vida, e a equipe que trabalha com isso tem que estar muito ligada e atenta para embasar todas as possibilidades de tratamento para esse paciente. Então, a gente consegue, sim, deixar ele muito bem. Em relação ao câncer de mama, né, que é a maior incidência entre as mulheres,
também, assim, a gente tem uma contribuição da fisioterapia muito importante, que com complicações muito específicas a gente consegue trabalhar muito bem essas pacientes, principalmente porque, como a gente conhece o curso natural da doença, a gente já sabe as possíveis complicações que essas pacientes vão ter. Então, pacientes que têm metástases ósseas, hoje eu acho inadmissível, no grau que a gente tem de conhecimento, um paciente com metástase óssea ficar totalmente acamado ou totalmente disfuncional por pura falta de orientação e cuidado. Então, a gente consegue fazer muita coisa por esses pacientes, tratamento da dor, da dispneia, da fadiga. Então, com a fisioterapia, a gente deixa esses pacientes muito mais funcionais por muito mais tempo. E sempre trabalhando, orientando a família, porque a gente sabe que algumas perdas vão acontecer ao longo do tempo. Então, quando você prepara a família, para a família suporta isso de uma maneira muito mais tranquila. E você estava comentando no programa passado que também como que a família precisa de cuidado também, né? Porque a família adoece, né, junto. Às vezes o paciente está melhor do que a família fica em volta toda adoecida. Mas e a acupuntura nesse grau aí? Então, a acupuntura veio como um recurso maravilhoso para o controle de sintomas desses pacientes. Hoje, dentro do INCA, o HC4 é a única unidade que tem metade da sua equipe formada, né, de fisioterapeutas formada em acupuntura, e a gente consegue fazer um controle de sintomas assim exemplar, né, junto com um tratamento medicamentoso, mas hoje, dentro do HC4 e todo do INCA, de uma forma geral, a gente ganhou uma respeitabilidade, inclusive, entre os médicos por conta disso. A gente controla sintomas que, muitas das vezes, só com a fisioterapia falta alguma coisa. Então, quando a gente alia a acupuntura nisso aí, a gente consegue controle de dor em ferida tumoral, dor óssea, qualquer tipo de dor, seja dor visceral, dispneia, que é o sintoma da falta de ar, fadiga, até soluços. A gente teve experiências excelentes com tratamento de soluço no paciente. Então, a gente consegue um excelente controle de sintomas, náusea, vômito. Ela veio realmente para somar e agregar muito no controle de sintoma e alívio do sofrimento desses pacientes. Principalmente sintomas emocionais, pacientes com transtorno de ansiedade, pânico. A gente consegue ajudar muito para que eles tolerem, passem melhor por essa difícil fase, né, que é a terminalidade. Sim. Bem, vamos fazer um intervalo mais uma vez e daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do Saúde e Vida, falando mais sobre câncer de mama.